tem de tudo para colocar mais sabor no seu dia. Tem de tudo para qualquer receita e... Graça e paz, meu querido. Paz, pastor Luiz Carlos. Prazer imenso ter o senhor comigo aqui, viu? Então, pense numa alegria, numa satisfação, que coisa boa. A minha também. Não sei como é que tá o tempo aqui. Aqui tá agradável. Para mim, passou de 20 já é calor. 20 aqui tá fazendo frio. Não, aqui tá mais ou menos. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas aqui deve estar São José dos Campos hoje. Tá 20 temperatura. Espera aí, rapidinho. 21 graus. Isso mesmo. 21 já é Tá calor. gostoso. Para quem tá acostumado sempre perto dos 30, 30 e pouco, então, E não, é logo eu que trabalho eu trabalho na área de frios, né, com carne. E eu vivo sempre numa temperatura de -3, -4, -30, -20. Então, quando tá eu essa. imagino. Aqui, bateu 20, o pessoal tá na rua. Tá É bom? uma diferença, né, rapaz? Mas, mais uma vez, é uma alegria imensa estar com o senhor aí. Nossa, estou muito feliz, de verdade, muito mesmo. Também, querido. Enquanto o povo tá entrando, o importante aqui, como eu falei na outra live, é o que vai ficar guardado para as pessoas. Se entrar Certo. 30, Chico, se entrar uma, dois, se entrar três, é a palavra que vai ficar guardada para que as pessoas que vão entrar vão receber e aquelas que ainda vão ver possam receber. Aqui, Isso. aqui no meu Instagram, eu não prego religião nem placa de igreja. Aqui é pregada a palavra de Deus. E esse projeto foi um projeto que Deus colocou no meu coração de convidar pastores para falar. Semana passada a gente falou sobre o medo, de tudo que estava acontecendo, o porquê tanto do medo das pessoas, de medo dessa pandemia, principalmente os cristãos que estão com medo de tudo que está acontecendo hoje, né? E a gente debateu isso, né? E hoje é um prazer imenso que eu vou debater hoje num livro que eu acho que fala sobre tudo isso, que é Romanos 8, né? Que ele é bem polêmico para quem não entende, mas para quem entende é uma explanação gigantesca. Mas É para a gente, verdade. é, mas para a gente começar, eu queria que o senhor orasse. Aí eu vou colocar um louvor aqui, uma canção só, e depois a gente vai dar continuidade. Ok, então vamos orar. Pai amado, Pai bendito, em tua trina presença, Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome se coloca diante de ti, reconhecendo tua grandeza, tua majestade, tua soberania. Nos humilhamos, ó Deus, diante de ti e rogamos mais uma vez que o Senhor não venha a nos tratar segundo as nossas iniquidades, mas que o Senhor nos lide conosco de acordo com a tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos e que se renova todas as manhãs em nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, livra-nos, ó Deus, de todo o mal, e que nesta noite, Pai amado, estamos nos reunindo, apesar da distância física, mas estamos em um só pensamento, em um só espírito e em uma só atitude de louvor e adoração ao teu precioso nome. Então, com este entendimento, rogamos ao amado Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, esse em que nos habita, que cada ato realizado nesta noite, por meio da plataforma do Instagram, o Senhor seja exaltado
exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, pastor Carlos, um prazer imenso ter o senhor comigo, um prazer mesmo conhecer você através de uma amiga minha que falou de um outro pastor que faz parte aí da denominação do senhor, que é a Emanuele Berrar, que é o nome dela. Muita amiga, a gente conviveu junto da igreja presbiteriana lá do Jardim Atlântico, convivemos, eu e a família dela, uma pessoa de Deus. E ela, Verdade. a gente conversando na internet, ela, eu tô na igreja tal, o pastor tal, vê a live dele e tal, muito bom. Eu falei, opa, coisa boa não se deixa para trás. E glória a Deus, ela falou uma verdade verdadeira. Glória a Deus por isso. Vamos cantar só um louvor, para a gente começar, e depois, né, a gente vai explanar esse livro maravilhoso que é o livro de Romanos. Amém? Deixa eu colocar. Ok, amém. Em espírito e verdade. Ok. Dá para escutar bem aí? Tá? Perfeito. Opa. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, nós te adoramos, e dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. E Senhor, te entregamos nosso viver. Canta comigo, Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, Deus, nós te adoramos. Em espírito e em verdade, nós te adoramos, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, a te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos altos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Se deixar aqui, nós vamos embora. Esse playback aqui é longo e é longo. É verdade. Aleluia. Eu não conheço essa moça que está aí, mas boa noite. Deus abençoe sua vida. Paz esteja com você. É a Cíntia. Pastor, Ela me é a segue. Cíntia. Oh, glória a Deus. Abençoada ela também é. Pastor, livro de Romanos. É com o senhor, eu vou acompanhar aqui. E aí a gente vai falando sobre ele. Ok. Uma das coisas que eu gosto muito no livro de Romanos é que, assim, dentro da academia, né, o pessoal gosta muito de chamar a carta de Paulo aos Romanos de a teologia sistemática do crente. Mas por que na academia o pessoal gosta de falar dessa forma, né? Porque quando nós estamos olhando a carta de Paulo aos Romanos, se a gente prestar atenção com bastante detalhes, se a gente ler de fato com calma, a gente vai perceber que Paulo ele trata de praticamente todas as doutrinas bíblicas. Então, a carta de Paulo aos Romanos, Fagner, ela é como se fosse a peça-chave fundamental para o todo das Escrituras Sagradas. E isso chama extremamente a atenção, porque qualquer dúvida que uma pessoa tenha acerca do que for, pode exatamente recorrer à carta de Paulo aos Romanos. Se você observar as outras cartas, né, que são menores, por exemplo, você vai lá, observa Efésios, você olha Filipenses, você olha Gálatas, você encontra algumas verossemelhanças, como você encontra algumas coisas que distinguem. Da mesma forma, quando você vê nas cartas pastorais, você vê Paulo trabalhando ali com 1 Timóteo, 2 Timóteo, Timóteo, filho amado, né? Você vê ele tem naquela preocupação pastoral, mas você vê ele também com Tito. Existe algo parecido, mas existe algo que distingue, não é isso? Mas quando a gente para pensar e avaliar Romanos, aí a gente encontra o todo. É a engrenagem principal, vamos assim dizer, não é? Sim. E é interessante que quando você começa a observar esses detalhes, né, esses pormenores, Paulo nunca esteve na igreja romana, né? Paulo ansiou, ele desejou ir lá, mas ele não esteve. Mas mesmo assim, a gente vê como é que Deus fez as coisas dessa forma, não é? A maneira que o Espírito Santo usou Paulo, e Paulo escreveu essa carta com tanta propriedade, né, a despeito de todas as doutrinas. E quando eu falo doutrina, né, as pessoas que estão nos ouvindo, eu quero esclarecer uma coisa. Gente, prestem bem atenção. A palavra doutrina tem sido utilizada de forma equivocada. Toda vez que a gente usa esse termo doutrina, as pessoas geralmente atribuem isso a uma igreja. A doutrina da igreja tal, a doutrina da igreja tal. Mas deixa eu colocar para você uma coisa. Santificação é uma doutrina? Não. É. Vamos lá. Né? Santificação é uma doutrina? É uma doutrina. A gente tem que ser santo? A Bíblia diz que sim. Agora eu entendi o termo. Agora eu entendi. Não é? Sim. Então, santificação é uma doutrina. É uma Isso. doutrina. É uma doutrina. Não é? O batismo é uma doutrina? Eu não entendi a pergunta, foi por isso que eu... É normal. Que eu fiz o trocadilho, né?
Porque é isso que às vezes acontece, Fagner, não é? Como eu fiz o trocadilho agora, você vê que como é tão fácil a confusão surgir. Por quê? Porque as pessoas estão com um pensamento equivocado. Quando a gente fala em doutrina, a gente não tem que pensar em igreja. Igreja tal, igreja de tal lugar, do que for. Quando a gente fala em doutrina, gente, a gente precisa lembrar da Bíblia. Corretamente. Porque é a Bíblia que está nos trazendo a doutrina. Quando Paulo fala de justificação, ele está falando de alguma igreja. Ele não especifica a igreja, né? Ele simplesmente especifica a contestação da palavra. Ele não fala E de isso, nenhuma placa específica. Tanto que quando exatamente. Paulo, quando chamou Pedro para ver as maravilhas, ele não falou, ó, vamos ali na igreja tal, olha, vê o que eu fiz naquela igreja ali. Não, vamos ali naquela outra igreja. Ele falou, vamos até os locais, ou tem gente que chama, tem Bíblia que fala congregações, né? As congregações onde for formado, e ali ele ensinava a palavra aos gentios. Isso. Porque as pessoas não se preocuparam em colocar uma placa. É tanto Sim, que aqueles que não eram cristãos, a nomenclatura inicial que foi dado eram os do caminho. sim. Eles não se preocuparam com isso. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, né? Então a Não, gente está pode continuar, que o pensando, negócio tá bom. né? Vamos lá, eu tô aqui. Vamos lá, vamos continuar conversando. Aí a gente tem o quê? A proposta foi a gente poder conversar um pouco a respeito do capítulo 8 da carta de Sim, Paulo aos Romanos. sim. Então, a primeira perícope, né, o primeiro trecho, primeira porção, a gente tem do verso 1 até o verso 11, e aí a gente tem Paulo falando sobre nenhuma condenação e o pendor do Espírito. Só que aí a gente tem que entender o seguinte, não é? É preciso a gente compreender que Paulo vem tratando de algumas coisas já do próprio capítulo 7 e mergulha no capítulo 8. Se você Sim, olhar o capítulo 7, a partir do verso 7, ele está tratando a lei e o pecado. Então ele certo. vem nessa, ele começa já essa discussão, não é? Esse debate. E entra no 8, não é? Veja a afirmação. Agora, O sétimo fala, o que diremos, pois, a lei do pecado? De modo nenhum, isso. mas eu não... É isso aí. Ele já começa falando, né? Depois que ele faz toda uma argumentação, aí ele chega e coloca: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí uma coisa interessante, né? Que aqui, quando a gente observa o capítulo 7, essa parte, até chegar no capítulo 8, Sim. eu vou usar o termo mais moderno, certo? Paulo nos revela aqui a selfie do verdadeiro crente, Eita, aí é onde mora o problema. né? Né? E o que é que Paulo começa a mostrar para o crente? Olha, o crente é uma pessoa que não é governado pela carne. Será? É aí que ele começa a trabalhar essas questões, não é? O crente é a pessoa que não é governado pela carne. Ele é habitado pelo Espírito de Deus. E aí Exatamente. vem o Ele questionamento. vai lá no capítulo 2 que ele já explana sobre isso, né? Lá no E oito isso. dois. E aí a gente já faz um questionamento. Ora, aí a gente precisa fazer aquela questão da. Eu vou ter que ser condicionalista mesmo, que não tem como ser, então é uma questão de condição, né? Porque quando a Pode? gente utiliza. Tá liberado. Quando você. Fala. Tá. Quando a gente usa se é condicional, certo? Então vem a Certo. pergunta. Se
não somos governados pela carne. Se somos habitados pelo Espírito de Deus, então implica que devemos fazer a diferença na forma que vivemos. O grande problema é que nós vivemos habitado pelo Espírito de Deus, mas hoje as pessoas deixam de ser habitadas só pela carne. Quando a gente explana, é como se for. Quando a gente lê o livro da carta de Paulo, em si, como você leu ontem em Filipenses, que Paulo também fala ali, nos dias de hoje, é uma agressão às pessoas que não entendem. Porque elas. Como assim? Como assim? Mas porque elas não querem viver no espírito, elas querem viver no termo da carne. Elas trocam, por exemplo, hoje. Hoje tem jogo de futebol aqui em São Paulo. O Campeonato Paulista voltou. E eu tenho certeza que muita gente essa hora, muita gente, e a maioria dos cultos aqui estão sendo online, como está sendo aí na sua igreja. Muita gente está trocando momento de fidelidade com Deus para assistir o jogo de futebol. Muita gente tem trocado, por exemplo, eu faço um estudo todos os domingos, 11 horas da manhã, numa rede particular que fica só eu e os jovens da igreja. 11 horas da manhã, essa hora ninguém está dormindo, todo mundo acordado, tem alguns que têm seus afazeres, claro, as mulheradas sempre têm seus afazeres, a gente entende, mas simplesmente tem muita gente que não entra. Sim. Aí eu te falo, qual o controle? É Isso onde tá o geral. Paulo ele bate isso, justamente o que você está falando, o controle. O que controla a gente? O Espírito Santo ou a nossa carne? Isso. E isso faz a gente começar a questionar certas coisas. Porque a maneira que Paulo coloca o próprio texto, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ok, então aquela condenação futura da ira de Deus que vai sobrevir, não é? Lá no dia do juízo, desta ira nós estamos livres. Perfeito. Não é? Mas não, aí entra onde você está falando, lá no capítulo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós e andarmos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Né? Então, olha, ele fala assim, ó, eu entendo que ele elimina a carne e fala para a gente andar em Espírito. Isso. Isso. Aí o que é que ele vai colocando? Mais adiante ele afirma que foi impossível a lei. Não é? Foi impossível para a lei a perspectiva da salvação. E aí é interessante a afirmação, né, que nos traz à mente, né? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê pela fé no Filho de Deus. Então, vem Paulo construindo toda essa questão do pecado, da posição do homem em relação à sua condição espiritual, em relação à carne, o seu posicionamento, a sua posição aí, e vem colocando de fato os resultados e os benefícios do sacrifício de Cristo na cruz aplicado a nós. Correto. Então, é o que ele começa já a fazer no capítulo 8. Porque antes ele já deixou clara a questão da lei e o pecado no capítulo 7, né? Ele já abre todo esse leque aí. E aí ele segue colocando algumas coisas e nos chama a atenção quando ele diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. E pendor aqui significa inclinação,
tendência. Então, ou seja, quando a gente percebe que o indivíduo... Não dá para Você viver no observa. muro, né? Ou ele inclina para o Espírito Santo, ou ele inclina para a carne. E é esse o ponto que eu queria chegar. Há uma defesa, Fagner, que eu não gosto, Sim. eu não defendo, eu não vejo nas escrituras dessa maneira. Pode ser que alguém, enfim, eu não Sim, defendo. É a questão da nomenclatura crentes carnais. não defendo também. Não gosto. Sabe por quê? Porque se for carnal, não é crente. Porque quando nós olhamos Paulo aqui, tratando a respeito da carne e do comportamento mediante a carne, Paulo Sim. deixa claro que aquele que de fato é do Espírito e que o Espírito habita nele não é governado pela carne e nem satisfaz os desejos da carne. Sim. A gente sabe que Paulo não está defendendo a impecabilidade. Mas o que está em voga e o que está claro aqui é a questão da governabilidade. Ele fala da luta contra o pecado, né? Para fugir do pecado. Exato, porque ele começa dizendo que não há nenhuma condenação. Para Ele aquele que está deixa, em Cristo Jesus. deixa claro que a gente está livre, fomos libertos por Cristo. Então, se nascemos de novo, aquele na posição de nascido de novo, com certeza, no decorrer da vida, ele cometerá pecados. Porque João deixa claro, não há quem não tenha pecados. Mas outra coisa é decididamente, obstinadamente, se posicionar para viver no pecado. Estes tais, como João ensina, jamais pertenceram a nós. Concordo. É isso que a gente precisa entender. Então, você percebe como a Bíblia interpreta ela mesma, né? Eu faço essa defesa. A Bíblia interpreta a si mesma. Então, você vai Bíblia é percebendo o único livro no mundo que não mente. O isso. resto, eu posso escrever um livro, eu posso escrever o que eu quiser, mas não quer dizer que eu estou falando a verdade. Mas a Bíblia não. A interpretação da Bíblia é algo único e ela não mente. Ela nos traz um conhecimento e uma explanação para a nossa vida que nenhum outro livro vai nos dar. Isso. É engraçado que, como que eu posso dizer? A Bíblia fala tanto, né, sobre luta contra o pecado, luta contra a carne. O Paulo em si, meu, se a gente for pegar a história dele, então pode dizer, pô, mas como é que um cara que matava tanto judeu, que matava tanto cristão, se tornou um mega, ele é um mega para mim. Paulo é um mega proclamador da palavra. Ele conseguiu passar na frente de todos os discípulos. Todos. Todos. Nem Pedro, para mim, isso é particular meu, ganhou tanta alma como Paulo ganhou. Tanto que quando Isso. Pedro viu tudo que Paulo fez, ficou surpreendido. Porque Sim. Paulo foi de contra o que eles entendiam. Porque Jesus Cristo ele falou: ide a todos os povos e pregai o evangelho. Aí o evangelho ficou entre eles ali, fechadinho. Não, mas só nosso. Paulo foi na contramão do que eles pensavam. Então, para mim, Paulo ele foi um mega evangelista, um mega proclamador da palavra. Paulo ele consegue juntar aquilo que tem um termozinho que João Calvino
utilizava, ele dizia assim, orare labutare, né? Dando e passando a ideia de que piedade e erudição andam juntas. Então, Paulo foi isso. Paulo foi extremamente erudito, como foi extremamente piedoso. E aí a gente vê o quanto Deus o utilizou, não é? De maneira tão grandiosa, tão vasta. O Novo Testamento é quase todas os escritos, quase todos pertencem a Paulo, não é? A grande maioria pertence a ele. Para ver o quão Quando você, importante quando foi. você pega o Novo Testamento para frente, fala muito. Engraçado Não que é? você pega já nos livros finais, capítulo final de Romanos ou de outro, escrito por Paulo, o entendimento da forma que ele fala, parece que ele está falando o que está acontecendo hoje. Parece que Jesus, o Espírito Santo de Deus colocou o entendimento dele para os anos de hoje. Você lê algo que fosse, pô, peraí, cara, será que esse cara ele não está vivo, escondido por algum lugar aí e tal? Uma vez, Fagner, uma pessoa me perguntou isso. Aí eu disse assim: Você faz ideia porque é assim? Aí a pessoa ficou olhando, olhando, olhando e fez: Não, não faço ideia não. Eu disse: Olha, imagine a condição do homem há 2000 anos atrás. Ufa, eu vi essa explanação ontem. É, né? Aí o cara para e pensa: Poxa, é verdade, 2000 anos como eram as coisas no mundo, né? E hoje está diferente. Ele fez: Tá tudo muito diferente. O homem foi à lua. Hoje a gente tem um aparelho celular que a gente se vê do lado do outro, a gente tá se falando e tal. Mas aí eu fiz a pergunta: e o que é que continua igual? Aí a pessoa pensou, pensou, pensou. Pastor, não, Era não fácil sei, responder essa, hein? Era muito fácil responder essa. né? Ela disse: o que continua igual é o homem. As necessidades são as mesmas. Daqui a mais 2000 anos, a Bíblia vai continuar sendo A mesma. a mesma e atual. Porque está se falando da natureza humana e ela não muda. O mundo exterior, ele muda como for. Mas o homem continua lá com as mesmas necessidades na alma. É. As pessoas elas se assustam com o que a Bíblia diz. Tem uma pessoa que me procurou há um tempo atrás e me perguntou: é para ter medo de tudo isso que está acontecendo? Filha, infelizmente, infelizmente, eu falei para ela, infelizmente, se você for pegar a Bíblia lá em Marcos 9, ela já te diz tudo isso que está acontecendo. Você não precisa ter medo. Isso é só o cumprimento da palavra. Paulo, quando falou tudo aquilo lá atrás, está se cumprindo, porque Paulo também fala de cumprimento de palavras, seja Jesus Cristo. Ele fala, ele breve voltará, por isso que ele fala da luta do pecado aqui, é gigantescamente. Né? É E verdade. o homem hoje morre de medo. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na live passada. Eu estou aqui. Não quer dizer que eu não posso pegar o coronavírus e partir desse mundo, mas foi a vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Ele quis que acontecesse e que eu fosse. Chegou a minha hora, ele decidiu. É para eu ter medo? Não. É para eu Isso. simplesmente cumprir algo que está na Bíblia. Ela fala assim: vigia, depois ora. Estou certo, pastor? Tá certo. O grande problema é aquilo que Paulo está tratando nessa parte, não é? Sim, A gente já apontou para várias questões do pecado, né? Mas quando a certo. gente vê o verso 5º, por exemplo, vejam: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. O verso 5º. A gente está indo, subindo, indo e voltando, mas o papo está gostoso. É assim Tá mesmo. chegando, tá chegando, tá bom.
A pergunta que a gente faz quando a gente pensa nisso é o seguinte: Certo. qual é o nosso foco? Sim. Nosso foco é Não é? Cristo. Não é? Isso, porque quando a gente vê esse texto, a gente pode ficar meditando exatamente no que é que nós estamos pensando. Não é? O que é que nós estamos Eu pensando? entendo assim, quando eu leio esse texto, sempre vou falar as mesmas coisas que eu falo para os jovens da minha igreja. Isso aqui é a luta do pecado contra a carne, para que nós possamos viver em espírito. Eu Isso. entendo dessa forma. Mas a gente vai abranger mais isso. Vamos Sim, procurar a gente, né, enlarguecer a coisa. sim, No que exatamente estamos pensando? Na nossa carreira profissional, a gente está pensando nos nossos desejos, nos nossos anseios, nos nossos planejamentos, não é? Porque a gente precisa parar para pensar, quando a gente vê isso daí, é que a questão não é simplesmente no que é que nós estamos pensando, mas qual é o nosso foco? Nós estamos focados em quê? E aí eu me lembro exatamente, por exemplo, a pergunta do breve catecismo de Westminster. A primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. O homem foi feito para a glória de Deus, é isso que a Bíblia nos ensina. verdade. Então, o grande problema está justamente aí, em uma mentalidade em que não está com o foco justamente para a glória de Deus, uma mentalidade que não está voltada para a pátria celestial, mas uma mentalidade que está voltada para as questões daqui e exclusivamente daqui, como se o homem ele nunca fosse sair daqui, como se aqui fosse o seu fim, como se não houvesse o que vem depois, porque quando a gente chega no verso 11, aí Paulo vai dizer: se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito em que vós habita. Ou seja, aqui nós somos peregrinos, passageiros. E o tempo que vamos viver aqui é tão pouco, é tão minúsculo, é tão micro em relação à eternidade, que o nosso foco jamais deveria estar preso nas questões daqui. Ufa! Isso aí. Isso é verdade. Ontem eu até brinquei com a minha esposa. Que tem um cometa que vai passar por esses dias aqui e parece que vão ver a olho nu aí, né? Eu vi numa reportagem. Eu falei para ela, se eu não ver, ela falou assim, só vai passar de novo daqui a 6.000 anos, não sei o que, alguma coisa assim igual. Eu falei, mas eu vou ver. Eu falei, como assim? Isso é 6.000 anos. Mas eu vou ver. Como você vai ver? Ué, eu vou estar na glória, ele vai passar por lá, eu vou estar mais perto. Eu estou certo? Eu vou ver. Se o próprio Paulo fala, e a gente estamos falando aqui, aqui é temporário. Engraçado que se a gente for um pouquinho lá para trás, um pouquinho só lá para trás, as pessoas viviam 800 anos e tal, vivia 900 anos e É tal. Mas verdade. se você for ver antes de chegar em Noé, se eu não estiver enganado, você pode me corrigir, Enoque, se eu não estiver enganado, Hum. Enoque viveu 365 ou 66 anos.
Engraçado que Aí no na palavra foi 300 e alguma coisa. E engraçado que a palavra, ela diz assim, ó, e Enoque adorou a Deus. sim, Aí eu entendo assim, pô, aquele cara adorou a Deus, Deus encurtou ele, ó, levou. Nem o corpo dele ficou. Então, se a uhum, gente ver o dia de hoje, ele encurtou. Nós vivemos pouco, 80, tem gente que vive 100, 100 e pouco. Mas a preocupação é tão grande, o que eu vou fazer na Terra esse tempo inteiro? É simples. Para que ele criou a gente? Está aqui, Paulo dizendo. Está aqui o Senhor falando. Ele criou a gente para que nós possamos adorá-lo. isso, Esse momento, por exemplo, este momento que nós estávamos aqui, que a gente começou, eu comecei a cantar uma canção, eu estava chorando. Por quê? Porque, putz, Deus me fez para adorar Ele. isso. Ele criou o Senhor para adorar Ele. Adorar como? Pode continuar, pastor. É, Deus, de diversas formas, nos usa para o louvor, a glória dele, não é? Sim. Eu gosto muito quando Paulo fala das coisas mais simples nós adoramos a Deus. E ele era um cara simples. É, e assim, é fantástico quando a gente para pensar. É por isso que por isso que eu fiz o paralelo a despeito daquilo que nós estávamos pensando, né? Por Sim. quê? Quer comais, quer bebais, quer qualquer outra coisa que se façais para a glória de Deus. Então, assim, a gente não consegue, às vezes, conceber a grandiosidade, a sublimidade de Deus até nos detalhes. Poxa, aí você para pensar que isso daqui é para a glória de Deus. Mas é para a glória de Deus, né? Mas é. Ele criou tudo isso. O E ar que nós, o ar que nós falta esse. respiramos é para a glória de Deus. É, coisa linda de se ver, não é? Eita, papai. Mas assim a gente segue. A próxima perícope, né? Paulo fala a Opa, questão dos filhos e herdeiros, do verso 12 até o 17, é verdade. e fala a despeito da questão, a, continua falando a perspectiva da carne, não é? A questão do espírito também, deixando a forma clara a despeito disso. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Bem, para ficar claro, tem um recurso na língua hebraica que é bastante interessante, uma forma didática de se trabalhar. Hoje, no nosso mundo moderno, né, e principalmente na nossa língua portuguesa, se a gente quer destacar alguma coisa, um dos recursos que a gente tem tecnológicos é colocar o texto em negrito, porque ele destaca e chama atenção. A gente pode colocar sublinhado, a gente pode colocar ele em itálico, está sempre chamando atenção. Um trabalho acadêmico você bota entre aspas, tal, ou recua aquela coisa, faz as citações, né? No hebraico é uma coisa interessante. Quando ele quer destacar alguma coisa, ele repete a mesma coisa com outras palavras. Aí você Interessante. começa a perceber que aquilo ali está sendo dado importância. Interessante. Ele chamou a atenção e quando chama a atenção é importante. E aí você vê ele novamente trazendo à tona essa questão da carne, que no início lá ele vai dizendo que não há mais condenação, e aqui de novo ele já retoma a discussão, dizendo que a gente não é devedor à carne. Veja com qual importância ele coloca isso e ele frisa isso, não é? E ele vai pontuando essa questão para que fique vívido na mente justamente dos irmãos da igreja de Roma. Aí ele trata a questão de que nós somos guiados pelo Espírito, e uma vez que somos guiados pelo Espírito, isso testifica que de fato nós somos filhos de Deus.
Porque uma vez Sim. que o Espírito está em nós, por esse Espírito somos guiados, então aí há a testificação, não é? Que somos filhos de Deus e que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aí vem a questão da filiação e de forma muito objetiva também, Paulo esclarece isso para que não haja dúvida. Porque é uma coisa interessante. Eu acredito, eu acredito que geralmente, eu não sei se acontece isso 100%, né? Mas quando eu tive a experiência de ser convertido por Cristo, o novo nascimento, pouco tempo depois, eu tive a dúvida da salvação. E conversando com alguns irmãos, né, os mais maduros, aí eu fui descobrindo que muita gente passou por essa fase. Que ainda tem gente que tem 30 anos de igreja e está com essa mesma dúvida. É, né? E aí a gente lê um texto desse e a gente vê de que maneira tão maravilhosa Deus trabalha nos dando essa segurança. Que é para a gente seguir a vida em paz. Para a gente não estar atemorizado. Porque assim, é terrível as pessoas servirem ao Deus que elas vivem atemorizadas por um aspecto de que hoje está salvo, amanhã não está. É que as pessoas, eu entendo assim que elas. Pequei. Eu não vou colocar aqui nome de denominações. Aí tem algumas igrejas, que quando uma pessoa peca, ela fala assim: olha, você, quando Jesus Cristo voltar, você vai passar por um purgatório ali e ele vai decidir se você vai entrar no negócio. E aí, não, aí eu vou lá nas histórias, né? Nas histórias, quando Lutero, Martinho Lutero, ele começou a viver realmente a palavra, a Bíblia, e falou: opa, por que pagar para perdoar? Por que ter medo de pedir perdão? Se o próprio Cristo, ele nos perdoou na cruz e falou: se a gente pedir perdão de coração, ele nos perdoará. Como é que é esse negócio? Então, assim, entra de contra muitas das coisas. Quando eu vejo algumas denominações, elas colocando uma religiosidade dentro da igreja, uma doutrina dentro da igreja. Ah, mas não estou criticando as religiões, não estou criticando as placas. Mas quando alguém Você me está diz, identificando. É a ideia. A gente está falando da ideia. a ideia, quando alguém me diz que se uma mulher vai, vou colocar algo simples, se ela colocar uma calça, ela está em pecado, se ela cortar um cabelo, ela está em pecado, é algo para mim que não condiz com o que a Bíblia me diz. É verdade. Não, não condiz. Aí vamos falar de briga contra a carne, briga contra o espírito ou briga contra as religiosidades que tem dentro da igreja. É aí onde afasta as pessoas cristãs que se convertem da igreja. Que se converte na igreja, mas não se converte para Cristo. E quando eu me converto para uma religião, que é a placa, eu não estou me convertendo para Cristo, estou me convertendo para a placa. Eu estou vivendo Isso. a placa. Eu não posso. Claro, tem coisa que está errado, né? A Bíblia fala não marcar seus corpos, são as tatuagens, são isso. Mas isso é uma outra conversa, isso é uma outra história. Mas quando a gente fala de espírito, religião, Cristo, Cristo não se mistura com placa. Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, o senhor é da Igreja Presbiteriana, eu já fui da Igreja Presbiteriana, da Igreja do pastor lá do Jardim Atlântico, na Igreja do pastor Costa Neto, uma pessoa que eu amo, gosto muito dele, e conheço muitas pessoas lá, mas eu não vivi a placa. Como o Paulo também fala, a gente não vivemos a placa. Vivia Cristo. Isso. Nós vivemos Cristo.
Claro, a placa está lá? Está lá. Ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte da nossa história. Nossos ensinamentos saíram daquela denominação. Muita coisa que eu aprendi dentro da presbiteriana. Muitas coisas que eu guardo para mim hoje, até hoje eu guardo. Muitas coisas eu aprendi aqui na Igreja Evangélica Quadrangular, eu aprendi até hoje. Como eu aprendi quando meu pai era da Assembleia de Deus, quando eu tinha 5, 10, 9, 12 anos, que eu acompanhava ele. Não é viver a placa, é viver o Evangelho. Não sei se eu estou falando uma heresia ou algo errado. Não, Fagner, é que inclusive hoje, até para você ser de fato uma igreja, pelas leis vigentes do país, Sim. pelo novo Código Civil, você tem que ter, hoje, CNPJ, você tem que existir enquanto pessoa jurídica. Então, assim, é o mundo, é o momento da realidade mundial que a gente vive. É o Hoje global, isso né? vai ser necessário. Era diferente como a igreja primitiva se comportava. Hoje certas questões são necessárias, vai ter a placa tal, mas as pessoas precisam entender o seguinte: a gente não busca uma igreja ou está numa igreja por uma questão de conveniência. Sim. A gente vai buscar uma igreja primeiro. É que eu sempre digo para as pessoas: qual é a igreja que eu devo ir? Eu digo: olha, aquela que for fiel às escrituras. Corretamente. Se você estiver numa igreja que ela é fiel às escrituras, Você está no lugar pode ser. certo. Pode estar 5 quilômetros da sua casa, mas fique lá, fique lá. Não troque para aquela que você vai andando a 300 metros da sua casa, mas ela não é fiel. Vá para aquela que está ali a 3 quilômetros da sua casa, mas que ela seja fiel às escrituras. Porque se ela for fiel às Engraçado. escrituras, você vai crescer, você vai amadurecer. E engraçado, você falou uma coisa muito importante, porque eu morava no Conjunto Beira-Mar, lá no Jander, Nossa, e ia lá para a Igreja Presbiteriana do Rio Doce, lá do Jardim Atlântico. é uma distância boa, viu? A distância é muito boa. Mas por Boa. quê? Porque algo me chamava a atenção, que era a liturgia da palavra, que tem que ter Sim. Bíblia. Se não tiver Bíblia, igual nós estamos conversando aqui, se não tiver Bíblia, não vale. Um bate-papo falando sobre Deus sem Bíblia é algo morto. E aí a gente vê a própria preocupação, não é? Assim, preocupação, né? Porque a gente está expressando Deus com sentimentos humanos, né? Aí você Sim. vê a preocupação de Deus com relação à igreja de pegar um homem feito Paulo e escrever essa carta aos romanos. Graças a Deus que Deus colocou Paulo. Não é? Não é verdade, meu irmão? É Ô, verdade. rapaz. Aí tem esse trecho adiante, dos versos 18 a 25, que é os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. O- Olha, essa parte, homem de Deus, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Amém. aí vem aquilo que me chama a atenção. Aí eu vou repetir um pouco do que eu falei ontem, né? Vamos lá, vamos lembrar porque foi que Paulo disse tudo, posso tudo naquele que ele me fortalece, né? Aí a gente lembra, 3 naufrágios, naufragou 3 vezes, ficou em alto mar, Sem norte. sem norte, e ninguém sabe quanto tempo ele ficou, viu? E nem qual foi a distância da Terra. A Bíblia não relata isso. A gente sabe o que aconteceu, ele diz que aconteceu. Mas é que se imagina que foi bastante tempo, porque se no dia de hoje, quando alguém naufraga, já demora, imagina naquele tempo. Né? Hoje com satélite, Com com ele, helicóptero, com e barco, com o Espírito Santo conduziu ele até chegar à terra. isso. Aí depois o camarada foi picado por víbora. O camarada apanhou de caniço.
O camarada foi apedrejado. O camarada passou fome. Teve o Foi seu preso. momento de escassez também, não é? Ele foi humilhado. E não foi uma vez só, não é? Sofreu pressão psicológica valendo. E aí você para pensar. Todo esse sofrimento por quê? Por amor à causa do Evangelho. E qual é o grande problema de hoje? É o Evangelho Disneylândia. É a falta É de o amor ao Evangelho, Evangelho. não é? É o Evangelho Alice no País das Maravilhas. Isso. Venha para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Aí chega na igreja do pastor Luiz, aí o pastor Luiz vai dizer que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque o próprio Jesus disse: eu venci o mundo. E eu estou contigo. E aí vem justamente o problema. No que existe este evangelho Disneylândia, não é? Apregoado, e que você foi ensinado a ser Deus, porque o que a gente vê é isso, né? É você que determina, é você que É o repreende, é você evangelho, que amarra, é é o você que evangelho decreta. o evangelho da prosperidade. Então, aí você olha aqui o cara falando a respeito do sofrimento que existe hoje, que não é comparado agora por vir, e o que me chama a atenção é a quantidade de crentes reclamando aquilo que está vivenciando, no lugar de estar glorificando, adorando e bendizendo o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Não é? E isso é o que me chama a atenção. Que evangelho é esse que essas pessoas professam crer? Que Deus é esse que essas pessoas professam acreditar? Isso me chama muita atenção. Porque a Bíblia é extremamente clara em dizer que a gente vai ter aflições aqui no mundo. O nosso Salvador deixou claro que o mundo odiou ele, que iria odiar a gente também. É claro que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe deste século. Como é que a gente não vai encontrar oposição nesse mundo? Como é que a Sempre, gente não tem vai sofrer nesse mundo? sempre. A gente fala de paz e fala de justiça. O mundo é corrupto e gosta de guerra. Com certeza. Não precisa ir longe, não. Olha para a tua vizinhança que tu vai ver a quantidade de intriga, de fofoca, de confusão, de briga, de contenda, de tudo que acontece. É natural da natureza humana pecaminosa, decaída, inimiga de Deus. Verdade, pastor. Concordo com o senhor plenamente. Acho que esse nosso bate-papo, ele merece um repeteco. Ele merece, porque, ó, parece que voou a hora. E daqui a Eita, é 2 mesmo, né? minutos, daqui a É, 2 minutos, o Instagram ele vai cancelar esse negócio aqui. Eu acho que eles podiam deixar ficar mais umas horas. Ele merece, mas eu quero agradecer muito, mas muito, muito mesmo. Muito, muito a presença do senhor. Quero agradecer muito pelas palavras. Foi muito amém, mais querido. do que eu pensava e muito mais do que eu queria. Eu acho que quem vai ver vai se deliciar na presença de Amém. Deus, que é o mais importante. É o mais importante. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha uma outra oportunidade quando você puder. Estou à sua disposição quando precisar. E assim que eu for Obrigado. em Recife, eu e minha família quero conhecê-lo pessoalmente. E dar um Em nome de abraço. Jesus. Mande um abraço abençoado para a sua esposa. Mande um Obrigado, abraço querido. abençoado para o filho ou filha que estiver aí. Mande um abraço para a sua igreja, para os seus membros, para as pessoas que acompanharam. Muito obrigado de verdade. Prazer gigantesco de ter você aqui comigo. A recíproca é verdadeira, meu amado.